Dando continuidade, conforme a professora falava a vocês, a febre é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, toda vez que eu entro em contato com uma bactéria, com um vírus ou com um fungo, o meu cérebro e minhas células de defesa percebem a presença do invasor, e já que eles gostam de estar na nossa temperatura ideal, né, na nossa temperatura habitual de 36 graus a 36 graus e meio, quando essa temperatura tem um aumento considerável, já não é favorável à manutenção desses agentes infecciosos. Então, o nosso cérebro percebe a presença dos agentes infecciosos e aumenta ali consideravelmente a temperatura, né? Para que assim seja uma forma de destruir esses agentes infecciosos. Então, a febre é sempre um mecanismo de defesa à presença de agentes infecciosos. Em alguns casos, as pessoas com um sistema de imunidade um pouquinho mais debilitado poderão apresentar também febre ao contato com os imunizantes, com as vacinas, tá? Então, teremos de entender que faz parte até de um processo natural do organismo, à medida que apresentará algumas reações, tais como febre, tais como indisposição, dores no corpo, tá? Então, enxergaremos como um processo meio que natural, né, do contato do organismo com esse agente infeccioso, mesmo que de forma inativa, tá ok? Então, a professora deixou aqui para vocês a relação das vacinas, tá? E essas vacinas, elas serão importantes, pois elas prevenirão com que as crianças, né, desde o seu nascimento, com que elas desenvolvam essas determinadas patologias, tá? BCG, hepatite B, depois aos 2 meses, a penta, depois a VIP, depois a pneumocócica, a rotavírus, depois aos 3 meses a meningocócica, depois aos 4 meses a penta, depois a VIP, depois a pneumocócica, depois a rotavírus, aí depois aos 5 meses a meningocócica e depois na adolescência, onde os adolescentes de 11 a 14 anos, né, os meninos, eles serão imunizados com a vacina do HPV, que é uma vacina que fará com que esses adolescentes eles sejam devidamente imunizados em relação a vírus que são transmitidos por relação sexual. Então, partimos do princípio que esses adolescentes, eles não tiveram relação sexual ainda, e se tiverem relações sexuais, infelizmente desprotegidas, eles estarão devidamente imunizados. Aí dos 11 aos 12 anos, a outra meningocócica, dos 11 aos 19, a hepatite, a dupla bacteriana, a tríplice viral e a febre amarela. Como adulto, aos 20 anos, a dupla tipo adulto 2, a febre amarela, depois ele vai receber com 60 anos ou mais a influenza, a febre amarela, são os reforços, tá? São doses anuais para potencializarmos a imunidade, já que as pessoas de mais idade, elas têm uma imunidade um pouquinho mais debilitada contra a difteria, contra a febre amarela, contra a pneumonia, contra a influenza e gripe, tá? Pessoal, agora vamos falar. Então, isso vai se tornar comum à medida que nós nos familiarizaremos mais com as nossas vacinas que compõem o nosso calendário vacinal, tá? E aí vamos falar um pouquinho, então, sobre a humanização. Então, a humanização, ela confere com que nós, profissionais de saúde, possamos garantir aos indivíduos um atendimento amplo, acolhedor, não somente vislumbrando a sua doença física, né? Podemos até lembrar ali o conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz que a saúde é um completo bem-estar físico, psíquico, social e não somente a ausência da doença. Então, tendo em vista esse conceito mais amplo de saúde e a importância de cuidarmos da pessoa de um modo mais abrangente, temos ali o conceito da humanização, que significa não tratarmos somente de uma doença, precisaremos enxergar o seu indivíduo na totalidade, né, nas suas necessidades mais amplas, necessidades de moradia, como a professora já falou, condições de saneamento básico, condições de lazer, educação, acesso à educação, acesso a serviços de saúde, né? O seu convívio na sociedade, o qual ele faz parte, é saudável ao seu desenvolvimento físico, emocional, espiritual. Então, precisaremos enxergar o nosso paciente na sua totalidade. Nós não poderemos nos restringir tão somente ao cuidado de uma doença,
de modo a que possamos garantir aos nossos pacientes um cuidado maior. Ontem a professora falou a vocês sobre o PSF, o Programa Saúde da Família, e depois eu acho que ficou faltando esse adendo, né, que é tão importante a essas pessoas que até então elas não eram vistas, né, elas eram exclusas da sociedade, como se elas não fizessem parte, né, pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso a serviços de saúde, e à medida em que os profissionais de saúde vão até a casa, né, os agentes de saúde, eles são de suma importância nesse processo, porque comumente os agentes de saúde, eles fazem parte daquela comunidade, então eles vivenciam muito bem as suas fragilidades, as suas necessidades, e são profissionais de extrema importância nesse processo, né? Obviamente eles não substituem os outros profissionais de saúde, lembre-se que cada profissional tem a sua importância, uns não mais do que os outros, mas cada qual com a sua especialidade nos confere um tratamento amplo a esses pacientes. Então, à medida em que esses pacientes são devidamente tratados, são devidamente cuidados, né, tendo em vista as suas mais diversas necessidades, eles passam a ser enxergados de um modo mais digno na sociedade, né? Então, eram exclusos, ficavam ali naqueles lugares mais isolados, que não tinham acesso a serviços de saúde, à educação, não sabiam nem como fariam, de repente, para serem atendidos por profissionais de saúde, e à medida em que eles têm esse acolhimento, eles se sentem devidamente valorizados na sociedade a qual eles fazem parte. Então, dentro dos princípios do SUS, a humanização, ela é muito importante, porque ela vai acolher nesses programas principalmente, né, como o Programa Saúde da Família, acolher os indivíduos na sua totalidade, tá? De modo a acolhê-lo, de modo a enxergá-lo de um modo muito mais amplo, tá? Então, a humanização em saúde, ela significa humanizar, né? Para que eu possa humanizar em saúde, eu preciso deter de conhecimentos, que são esses que vocês buscam aqui conosco, nessa qualificação. Além dessas qualificações, vocês também precisarão ter habilidades pessoais de ética, de empatia, né? A empatia significa o quê, pessoal? Nos colocarmos no lugar do outro. E à medida que eu me coloco no lugar do outro, eu saberei quais são seus anseios, quais são as suas dificuldades e precisaremos ter esse olhar mais amplo com os nossos pacientes, tá? Lembrando-os, né? Hoje é praticamente a nossa última aula, amanhã realizaremos a nossa prova. Lembrando-os sempre que o SUS, ele tem ali os seus princípios, dentre eles a universalidade, tá? Que garante e confere a todos os indivíduos a serem devidamente assistidos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, de modo com que nós não poderemos fazer distinção de pessoas. Obviamente, como a professora explicou, né, um programa tal como o Saúde da Família, ele dará prioridade a pessoas de um nível social mais desfavorecido, pessoas que têm ali seus entes com patologias que implicam situações em que estejam acamados, pacientes fisicamente, mentalmente incapacitados de estarem inseridos na sociedade novamente. Então essas pessoas, elas terão a devida atenção, mas lembrando sempre que o SUS, na sua totalidade, de modo mais abrangente, ele confere a todos os indivíduos o direito de ser assistido por eles, tá? Lembrando que o SUS, ele tem programas específicos para cada fase dos indivíduos, né? Ele tem ali o programa de atenção à gestante, que confere o quê, pessoal? Acompanhar a gestante em todo o seu pré-natal, para que assim ela tenha a sua gravidez saudável, garantindo a sua segurança, a do bebê também, porque são dois parâmetros importantes, tanto a saúde e integridade física e mental da mãe, assim como do bebê, saúde física e saúde mental também, tá? Uma vez que essa gravidez ela não é desejada, o emocional dessa mulher pode estar abalado, essa mulher receberá todo um aparato de psicólogos, de assistentes sociais, então isso é muito importante. À medida que o bebê nasce até o desenvolvimento da sua infância, programas também de imunização a essas crianças, de exames periódicos com pediatras. À medida em que se tornarão adolescentes, se imunizarão, né, tais como a vacina do HPV, receberão toda uma orientação, receberão essa assistência. Na sua fase adulta, aqueles indivíduos, né, que têm algumas doenças crônicas, tais como os que precisam de medicação de uso crônico. O que são doenças crônicas? São aquelas que precisarão ser cuidadas diariamente. O SUS confere a esses indivíduos o tratamento adequado à manutenção dessas patologias, fornecendo-os medicação para o controle dessas,
exames, verificando sinais vitais. Na fase em que os indivíduos, né, possam chegar à fase senil, que se tornam idosos, esses indivíduos serão devidamente imunizados quando houverem campanhas, esses indivíduos terão a sua saúde assistida. Então o SUS ele confere a todas as fases dos indivíduos, desde o seu nascimento, né, até a senilidade, a fase idosa, toda essa assistência. Existem também os CAPs, né, os Centros de Apoio Psicossocial, que conferem aos indivíduos ali que possuem doenças psiquiátricas, né? O que são doenças psiquiátricas? São aquelas doenças da psique, né? Aquelas que nós não conseguimos enxergar muitas vezes, que é o do sentir, pensar. E esses pacientes precisarão muitas vezes de um aparato com psicoterapeutas, precisarão de um tratamento medicamentoso. Então, esses centros de apoio psicossocial, eles vão garantir a esses indivíduos um tratamento completo, humanizado, a fim de suprir as suas mais diversas necessidades. Então o CAPS ele faz um trabalho muito bacana, né, com pacientes com depressão, pacientes com ansiedade, pacientes com esquizofrenia, atendendo a esses pacientes e também acolhendo seus familiares. A humanização no SUS ela também confere isso, acolher o familiar, porque dentro da configuração de nossa assistência, o familiar também vai precisar do nosso acolhimento, porque o familiar ele faz parte desse processo. Então, tendo em vista isso, deveremos acolher ao familiar para que assim a gente não tenha um outro paciente, tá? Esses pacientes que são devidamente acompanhados normalmente pela mãe ou pela esposa, essas pessoas elas têm uma grande possibilidade de desenvolverem aquilo que chamamos de transtorno compartilhado, né? Pelo estresse, da hospitalização. Então, essas pessoas, elas também precisam do nosso aparato, porque teremos uma grande possibilidade de termos mais um paciente. Então, eles também são devidamente acolhidos nesses programas de atenção psicossocial, onde os familiares serão devidamente orientados, né? Para que assim tenham a sua qualidade de vida, tá? Então, temos também o Hospital Dia, são aqueles pacientes que possuem algumas doenças psiquiátricas que ficarão hospitalizados durante o dia irão para casa, né, para que possam dormir com seus familiares, de modo a diminuir a tensão do tratamento. Temos o Hospital Noite, que são aqueles pacientes, né, que são doenças que ficam, que tem um pico maior à noite consecutivamente. Então, eles passam um dia em casa e vão à noite para o hospital para que assim sejam melhor assistidos. Temos ali os lares abrigados, né, que são em hospitais psiquiátricos públicos, são pacientes que têm uma autonomia, que conseguem cuidar da casa, lavar uma loucinha. Então, é como se fossem casinhas dentro do hospital psiquiátrico para diminuir a tensão, trazendo assim um tratamento mais humanizado. Então, o SUS, ele garante a todas e quaisquer pessoas ali, em todas as suas fases da vida, pacientes com doenças psiquiátricas também, esse devido atendimento, pacientes com doenças crônicas, eles conferem a distribuição de medicamentos, pacientes com HIV, por exemplo, né? O HIV é o agente causador da patologia, né? É um vírus muito complexo que destrói as células de imunidade, fazendo com que se instale ali a patologia que é a AIDS. Então, esses pacientes receberão os coquetéis, né? Por que coquetéis? Porque são vários medicamentos tomados em uma dose só, potencializando a imunidade desses indivíduos. Então, o SUS ele também garante a esses pacientes que precisarão dessa manutenção contínua. Então, por mais que nós possamos pontuar as dificuldades do nosso Sistema Único de Saúde, agora não é um bom momento, né, para nós tirarmos referência do SUS, da qualidade do SUS, porque passamos por um colapso, é uma loucura tudo isso que estamos vivendo, mas de um modo mais amplo e generalista, podemos dizer que ainda assim o SUS é um dos sistemas públicos de saúde dos mais completos e complexos do mundo, tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade lá no fórum. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de todos.